Deixa eu te apresentar aqui para o pessoal, porque agora a gente já deu o nosso horário. E Wanda é esse furacão que vocês estão vendo. É um furacão Wanda mesmo, gente. Ela é essa mulher porreta que inspira. Difícil apresentar. A Wanda contou um pouquinho da história dela aqui, para quem chegou mais cedo e conseguiu ouvir. A gente já tem um fã-clube de Wanda, que está vindo hoje aqui, sabe, Wanda? Wanda é famosa. Meu Deus do É aquela céu. história, quem te conhece não esquece jamais, né? Ixi, Maria, Temos vários professores do curso aqui, ó, Ana Paula Verli, Giza. Eu não sei se devem chegar outros professores, eu não sei se chegaram. Ô, Wanda, até minha mãe está vindo aqui para te conhecer. Maria Tereza. Meu Deus do céu. Falei tanto de você para ela. E aí, Wanda, era um desejo muito grande que a gente já tinha. Vocês estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo? Tá tudo certo? De acessar a Wanda há muito tempo. E a Giza tentou falar com ela várias vezes. Coincidentemente, a filha da Wanda é aluna do curso também. O Emerson, que também é professor de matemática, deu aula. Aqui já deve ter uma galera que teve aula com o Emerson. Eu sei que a Raquel teve, que a Pachel teve. Tem gente que teve aula com o Emerson durante a turma. A Wanda teve, a outra Wanda aqui teve, e teve uma galera que teve. Então, é uma família muito iluminada, muito especial. E Wanda vai trazer essa temática que é um desejo que a gente tem que se aprofundar hoje, tão premente nesses tempos que a gente está vivendo, sobre essa infância. Sabe, Wanda, você tem acompanhado as nossas discussões, né, pela sua filha e tudo mais, do lugar da escola nesse momento, do lugar da criança nesse momento, nessas discussões que estão acontecendo Brasil afora, né? É um momento importante falar isso também, onde as escolas de educação infantil estão vivendo um enorme desafio. Aqui em Juiz de Fora, a gente está acompanhando algumas iniciativas tão especiais, passando por muita dificuldade, né? Então, é mais do que hora da gente defender esse lugar da infância e essa escola, voltar esse olhar para esse início da vida, né? Que a gente fala tanto e que muitos governos, muitas famílias ainda não têm noção de que a educação infantil não é um lugar de você deixar a criança, é um lugar de você construir alguma coisa preciosa, né? E é aquilo que você falou, que a Luísa Lameirão falou para você, né? De que a pessoa mais experiente deveria estar ali, né? No jardim de infância, né? E o que a gente tem visto afora aí é essa discussão. São Paulo está passando por uma discussão enorme do retorno às aulas, desse lugar do jardim. Eu tenho acompanhado várias discussões em vários estados, porque a gente permeia vários estados, né? E é esse olhar que a gente vê também que a sociedade ainda tem da extensão do trabalho doméstico na escola, né? Como se fosse uma extensão do trabalho doméstico estigmatizado, né? Lembra daquela história da professorinha, né? Mas eu não vou mais falar aqui, eu vou dar a palavra para a Wanda, porque ela vai falar com propriedade. Ela é uma jardineira. Não vou nem falar quantos anos que ela está nessa, só pela história, ela começou com 17, então eu vou deixar ela falar há quantos anos ela está nessa pegada, o chão de escola que ela tem e as notícias que ela tem para contar para a gente desse momento tão desafiador que a gente está vivendo para a infância, para as famílias, para a sociedade, o que vai emergir disso e como é que a gente cuida desse lugar hoje. Primeira coisa, Wanda, gratidão por você estar aqui com a gente. E eu espero que essa seja uma porta de entrada para você não sair mais do nosso grupo. Que você esteja só chegando para ficar, tá? E queria falar boa noite para todos os nossos alunos. Tem uma galera aqui, gente muito querida, gente de várias turmas que já foram, várias turmas que estão e turmas que serão, né? Também. A gente tem aqui todos os tempos da Pedagogia para a Liberdade. Então, bem-vinda, com você a palavra, Wanda. Gratidão. Muito obrigada, que palavras carinhosas, que bom ser recebida assim. Então, eu estou passando uma travessia, assim, uma mudança de vida profissional. Vou fazer 33 anos de sala de aula, dos 17 aos 50, é muito bom ter tido essa chance. Minha biografia foi muito generosa. Então, só que eu tenho uma limitação, assim, eu sempre fui professora Waldorf.
Então, eu tenho uma limitação de experiência, que eu nunca fui professora numa escola tradicional. Eu não sei o que é ter um diretor, um dono de escola, eu não sei o que é viver uma gestão que não seja participativa. Então, eu considero isso uma falta de experiência mesmo. A minha biografia me levou para a Escola Waldorf aos 17 anos e me trouxe outras experiências, e é desse lugar, apesar de eu ter um coração muito aberto, né, e filhos muito generosos, porque meus filhos me apresentam discos, livros, né, sou apaixonada pelo Emicida, e por meus filhos que me apresentaram o Emicida, e autores, e Mia Couto, então assim, eu tenho uma abertura muito grande, mas eu sou o que a gente chama de professora Waldorf, né? E como tal, é daí que eu bebo nessa fonte, do conhecimento da antroposofia e desse olhar pesquisador do desenvolvimento da infância. O Steiner tem um livro que eu gosto muito, é Pelo Aprofundamento do Professor, que é um livro para professores que estão na prática da Escola Waldorf, e tem um texto, e na prática pedagógica também, um livro dele chamado A Prática Pedagógica, que ele disse que gostaria que a antroposofia trocasse de nome todo dia, porque você vê antroposofia e vai ali buscar o que quer dizer isso no grego, e aquilo não diz nada, na verdade. E quando eu entendo, como professora Waldorf, o que faz uma grande diferença é esse olhar, né, ao fenômeno da infância que se desenrola, né? É entender as leis de desenvolvimento humano e tentar encontrar dentro desse desenvolvimento da pessoa, que eu aprendi com Mia Couto agora, tem um livro do Mia Couto chamado Se Obama Fosse Africano. Gente, o livro gostoso, assim, são algumas crônicas dele bem legais, e ele fala isso, assim, que a gente tem falado muito de desenvolvimento de indivíduo, né? E indivíduo vem da biologia, desse entendimento, então pode ser o indivíduo planta, o indivíduo animal, mas ele fala, e a pessoa, né? E essa pessoa, o desenvolvimento da pessoa, o que é que significa isso? Eu estou bem encantada agora, estou apaixonada por se Obama fosse africano. Já pensou? Se o Obama fosse africano? E o que é? Ele fala de toda o desenvolvimento deles como identidade, dessa aproximação deles com o Brasil. E aí ele traz para mim ele mobiliza esse conceito de individualidade, ele traz essa imagem da pessoa. E aí, com esses anos de pedagogia Waldorf, e na pedagogia Waldorf o professor ele é convidado a ser, né, também um observador dos fenômenos sociais, como gestão, né, não tem, na escola Waldorf, por exemplo, nós somos indicados né, ora somos diretores, ora coordenadores, professores, e a gente não deixa a sala de aula, a gente continua na sala de aula e a gente assume esses papéis da gestão e da relação com as famílias. Eu também tenho acompanhado muitas escolas Waldorf e jardins, né, dentro desse que é imenso esse universo, de como as escolas de educação infantil têm sofrido bastante, e é muito interessante essa visão, né, de qual é a importância da educação infantil, das escolas de educação infantil no Brasil hoje. Quando a gente vê o número de escolas que estão fechando, é assustador isso que você falou, né? Que lugar está na nossa cultura essa preocupação com a infância? E eu fico pensando nisso, assim, as cidades não comportam crianças, gente. Se a gente for olhar como é que as cidades foram desenhadas, cidade nenhuma foi desenhada para que caiba criança. Aqui, Jaguariúna é uma cidade bem pequena, mas é uma cidade que, se não cuidar os espaços, as praças, hoje em dia ela tem um selo de mancha verde no estado de São Paulo, mas se não cuidar disso, já também vai, porque a gente cada hora vê um prédio nascer num lugar diferente, e até as cidades do interior podem não caber mais criança. Os apartamentos não cabem criança, as casas não cabem criança. Como é que está essa criança agora que está em casa, sem a escola, que é o grande organizador, né, do seu desenvolvimento, porque as famílias perderam a aldeia. Antigamente, nós tínhamos entorno, nós tínhamos uma relação com os bairros, né, que a gente morava, todo mundo tinha uma história para contar do bairro que morava, todo mundo tinha uma história para contar da cidade que morava. Nós viramos de novo nômades,
com casas que não cabem à nossa história. Eu estou até achando bonito agora que tem todo um resgate da casa que cabe à história, né? Mas isso ainda fica para um grupo de elite que começa a repensar sobre isso. E as casas, o pessoal do Território do Brincar, o David e a Renata, falam muito disso assim, na pesquisa deles sobre o brincar. Eles falam que as crianças elas têm que encontrar as brechas da cidade. As crianças, para serem crianças, elas encontram as brechas. E eles têm pesquisado muito esse brincar que acontece nas brechas dos centros urbanos. De como a infância resiste, né? Como a infância resiste e teima, insiste e ainda brotar, né? Então, eu sou essa defensora da infância. E se a gente for pensar nessa infância hoje, o que está mais sendo atacado é esse brincar, né? Como é que essa criança se desenvolve corporalmente? Brincar começa a ser preenchido como atividades práticas, né? E aí eu acho muito interessante. Começa a ter-se uma ideia de que brincar... Uma vez eu assisti uma entrevista do Caetano Veloso que eu gostei bastante. Ele estava contando que ele estava procurando no Rio de Janeiro, escolas para o filho dele, para os filhos dele, para os mais novos, né? Os 2 mais novos. E aí ele chegou numa escola que foi fazer uma palestra, e eu tenho certeza que não era a escola Waldorf, mas foi fazer uma palestra dizendo, e o coordenador que estava dando aula dizia que os filhos dele iam aprender tudo sem sofrimento, ia ser tudo uma brincadeira. Ia aprender matemática sem sofrimento, sem frustração, ia aprender português sem sofrimento, sem frustração, tudo ia ser uma delícia, tudo ia ser uma brincadeira. Aí o Caetano, na entrevista, disse que se levantou discretamente, saiu da sala e não matriculou os filhos. Ele falou, como é que pode? Como é que a educação vai dar para um pai, para uma criança, essa medida de satisfação completa? Não é assim que se forma a gente, não é assim que a gente se transforma numa pessoa, num ser humano, né? Se a gente não tem essas experiências relacionadas também a essa nossa sensação de limite. E aí esse brincar, quando é falado assim, vira algo tão superficial, tão pouco sagrado. Na pedagogia Waldorf, a gente observa no primeiro setênio, né, na educação infantil, o brincar é a fonte primordial de experiência humana. O brincar livre é a fonte primordial de vivência desse ser com a sua integralidade e com o seu ambiente, né? E é muito interessante, agora nós estamos fazendo muitas orientações às famílias, e aí numa dessas conversas, deixa as crianças brincar, deixa subir no sofá, pular. O que a criança pode fazer dentro de uma casa que não comporta a criança? Ela tem que transformar esse espaço num espaço dela, num espaço natural. Eu sei, gente, nesse tempo da pandemia, minhas plantas estão mais verdes, meus gatos mais gordos e o Gaspar mais danado, meu neto. E eu acho que eu ajudei um pouquinho nessa parte da danação do neto, porque tem uma avó danada, o coitado da criança vai ficar bem danado. Então, assim, criar esses espaços orgânicos hoje, sabe, a gente precisa conversar sobre isso. Os espaços que as crianças habitam tem que ser espaços que as caibam. Em Nova Friburgo, eu tive a chance, o privilégio de conviver com pessoas onde faltava tudo, né? Eu estava contando antes que ser professora de escola pública foi uma escolha de um tempo que eu não aguentei ficar muito tempo, fiquei 6 anos, mas que marcou profundamente a nossa identidade como professor e como pessoa. E era muito bonito de ver como as crianças conseguiam transformar os seus ambientes, né? E em ambientes onde elas podiam habitar como seres. E era muito interessante você observar isso em comunidades bem carentes. Eu tinha uma aluna que ela morava numa casa torta, num morro torto, que você dizia, falta tudo, né? Como é que um ser humano se desenvolve nesse ambiente? E era uma princesa, assim, da pele tão bonita, assim, uma negra, que até a palma da mão, assim, chega dourada, de tão, né? Tão bonito ver essa criança brincar e trazer para os irmãos tudo que ela se nutria lá na nossa educação infantil. E ela foi a primeira da família, por exemplo, que aprendeu a ler.
E aí ela voltava para casa e ela aprendia a ler e lia os contos para os seus irmãos. Olha que coisa mais bonita e transformadora. E ela começou a trazer ritmo para casa. A criança, quando ela recebe um ambiente que respeita esse seu corpo, seu espaço de ser criança, ela também começa a transformar o espaço onde ela habita. Isso em Friburgo me ensinou bastante, sabe? Trabalhar numa escola Waldorf pública, onde a gente respeitava esse espaço de desenvolvimento dessa criança como um ser que precisa ser ouvido, e onde a gente aprendia com ela, foi muito importante ver, por exemplo, como essa menina mudou a vida da casa dela. Agora já é uma mulher, já casou, já tem filho. Quando eu vou a Friburgo, a gente se encontra e é tão bonito ver como ela se constituiu e ela modificou, né, toda essa sua trajetória que parecia fadada ao insucesso, né? Nascer preta, pobre, numa cidade pequena e tão desorganizada, e de repente essa criança consegue se mobilizar e trazer uma riqueza de si mesmo e mudar um ambiente. Não estou dizendo que ela passou a ser uma magnata, mas é uma pessoa humana, uma força de riqueza. Eu achava muito interessante, porque ela foi minha aluna do jardim até o 5º ano, e aí ela só pegava da mão de quem ela queria. E aí eu tinha o filho do dono da farmácia que dizia, você pode pegar na minha mão hoje? E ela dizia, não, porque você está mal comportado. E ela colocava uns limites, era tão bonito o espaço que ali eles podiam criar novas chances de laços e relações sociais, né? E aí essa infância resguardada com esse espaço sagrado, né, da criança se mobilizar. E aí eu vou trazer um pouco para vocês da onde é que a pedagogia Waldorf, como é que a gente nutre essa criança do primeiro setênio, o que a gente leva em consideração. Quando a gente olha para esse recém-nascido, né, quando a criança chega ao mundo, ela traz, o Steiner fala, uma jovem vontade social, jorra através dessa criança uma jovem vontade social. Desse caos de movimentos, ela traz ela confia em nós seres humanos que estamos diante dela. Eu acho tão bonito quando a gente começa a ver os laços que se formam, né, dessas crianças bem pequenas, e elas estão abertas para essas relações, e principalmente com esses primeiros cuidadores, como é importante nós, professores de creche, de berçário, desenvolvermos junto com as famílias essa consciência do que essa criança que chega na Terra e que absorve tudo, né, a sua volta. A criança imita tudo, porque a imitação é a primeira ferramenta, é a ferramenta principal de autoentendimento, de entendimento do meio, do ambiente, e através dessa imitação ela se mergulha nesse mundo com esses grandes tentáculos e ela vai tecendo a sua própria individualidade. É tão bonito e, ao mesmo tempo, é tão sensível o que pode acontecer, né? É porque não é só o que a gente... Na minha terra, lá em Fortaleza, se dizia assim, ó, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu não sei se em Minas tem isso aí, no Rio, não sei em quantos lugares nós estamos, mas vocês já ouviram esse ditado? Acho que isso é no Brasil inteiro, Wanda. Isso é Brasil. Rapaz, isso não funciona, não. Vou dizer para vocês que é um ditado que... Porque a criança, ela não imita o que a gente diz. No que a gente diz, ela imita o tom que a gente usa. Isso é muito sério, né? A criança não imita o discurso que a gente fala, ela imita o impulso moral que vem por trás do que a gente fala. Ela imita o gesto dessa individualidade, desta pessoa, quando ela se coloca para o mundo. Ela imita profundamente. Quanto menor a criança, mais ela absorve desse ambiente. E ela absorve porque ela não tem ainda um filtro, ela está mergulhada com os seus sentidos nesse ambiente. Eu vou pedir para vocês agora deixarem eu passar o meu slide. Já tá? Já posso? Deixa eu ver. Com certeza, Wanda. Pode sim, Wanda. Aline, você conduz, por favor. É só compartilhar a tela. Deixa eu ver se eu acho. Share screen. Opa. Aqui embaixo, verdinho.
Deixa eu voltar aqui. Opa, peraí. Vai estar do lado do chat, embaixo, na barrinha de ferramenta. Estou aqui. Agora eu cheguei no... Eu cheguei... Vocês estão me vendo ou vocês já estão vendo a minha tela? Não, a gente está te vendo ainda. Clica. Agora Isso, foi, tá agora aparecendo vai. a tela. Agora vai. Aí você está no Zoom e agora você tem só que escolher a tela que você vai compartilhar. Deixa eu procurar onde é que ela está. Clica de novo em Share Screen. Vocês estão vendo minha... Estamos vendo a Seu sua área de computador. trabalho. Isso. Opa, consegui. Agora que eu fiz para vocês, eu mudei um monte de coisa. Tá abrindo. Deixa eu abrir aqui. Ó, eu preciso tudo. Isso aqui tudo é ajuda das universitárias. Vocês estão vendo? Direitinho. Então, a relação da criança, foi isso que a gente conversou, né? Com seu corpo, com os sentidos, a importância dessas vivências para a formação do humano. E aí eu trouxe agora para vocês esse verso maravilhoso do Fernando Pessoa, né? Que eu costumo dizer para todo mundo que eu rezo poesia. Às vezes as orações já são muito faladas e batidas, e poesia parece sempre que se renova, né? Então eu costumo rezar poesia. E essa daqui é boa de rezar. Ó. Quando as crianças brincam e eu as ouço brincar, qualquer coisa em minha alma começa a se alegrar. E toda aquela infância que não tive me vem, numa onda de alegria que não foi de ninguém. Se quem fui é enigma e quem serei visão, quem sou ao menos sinta isso no coração. Então, a criança vive nesse tempo presente, né? Quem eu sou e quem eu fui já não existe, mas nesse coração que a gente tem, que bate todo o tempo nesse ritmo, ali a gente guarda a nossa infância. Ali a gente pode trazer essa coisa que na alma pode se alegrar. Então, vou deixar o Fernando Pessoa abençoando a nossa noite. Opa. E aí, nós, professores da Pedagogia Waldorf, nós estudamos a teoria dos sentidos do Rudolf Steiner. Ele traz essa ideia que nós podemos dividir em 3 grupos, que a gente chama de mundos, que nós temos que habitar e conhecer no processo de desenvolvimento infantil. E aí, esses 3 mundos, tem esse primeiro mundo, que é a própria corporalidade, que é um mundo complexo, cheio, que o primeiro setembro tem essas grandes conquistas a serem feitas, né? Dominar toda essa corporalidade, conhecer e dominar. Nós também temos a tarefa de conhecer e dominar a natureza exterior, e ainda tem um terceiro mundo, que esse a gente pode levar uma vida inteira e ser né? Pode ter uma cancela, pode ter um abismo, que é o mundo do outro, o nosso próximo. É tão interessante a gente observar, o Mia Couto também fala, aí, se o Obama fosse africano, ele fala dessa epistemologia, né, desse conceito de ser, que, por exemplo, o moçambicano e o africano têm. Eu sou porque o outro é. Já nós, eurocentristas, a gente tem essa ilusão de que nós somos sozinhos nesse mundo, né? Que nós somos um inteiro por termos esse limite da nossa corporalidade, da nossa subjetividade, enquanto a epistemologia de conhecimento de ser dos africanos, dos moçambicanos lá, tem essa outra particularidade. Eu sou porque o outro é. E a criança pequena precisa desse outro para se entender como um ser. A teoria dos sentidos, elaborada por Rudolf Steiner, mostra que para cada uma dessas áreas de experiências existe um grupo de 4 sentidos, de maneira que o organismo sensório do homem compreende 12 órgãos determinados. Então, na pedagogia Waldorf, na antroposofia, nós estudamos 12 órgãos dos sentidos, que hoje eu vou citá-los, e a gente vai mergulhar um pouquinho nesses 4 sentidos básicos, que eles se desenvolvem com mais intensidade nos 7 primeiros anos da criança. Então, lembra que eu falei, o primeiro mundo que a gente precisa conhecer é do nosso próprio corpo. E aí vem esse conjunto de 4 sentidos, que é o tato, o equilíbrio, o movimento e o vital, que nos dão condições
de habitar a nossa própria corporalidade física. E aí são os sentidos que o Steiner chama de sentidos metabólicos, motores, e sentidos volitivos, volição, que tem a ver com vontade, com querer, com movimento, né? Com inconsciência também. Tem o segundo mundo, que é o mundo da natureza à nossa volta, que tem esses 4 grupos de sentidos: visão, olfato, gustativo e térmico, e estão relacionados com a nossa natureza rítmica. E Steiner chama esses de sentidos emotivos. Se a gente for lembrar, né, sempre vem alguma coisa da nossa memória que tem a ver com a visão, com o olfato, com o gosto, com a temperatura, às vezes a temperatura emocional do que a gente lembra. Então, esses são sentidos que se relacionam muito fortemente com as nossas emoções. E tem esse terceiro mundo, que é o mundo do outro ser humano, que Steiner chama de sentidos neurosensoriais ou sentidos cognitivos, do entendimento. E a eles tem esses 4 sentidos: audição, sentido verbal, que é de linguagem, e esse sentido do eu alheio e do intelectivo. Esses são os considerados os sentidos superiores, que me trazem a possibilidade de compreender o mundo do outro ser humano. Gente, eu gosto tanto desse Ricardo Ferrari, ele é mineiro, e ele tem esses desenhos de criança brincando, essas crianças redondinhas, cheias de movimento, de cores. Eu indico para vocês olharem essas pinturas dele, são tão bonitas, tão cheias de vitalidade. E é isso, esses primeiros 7 anos da criança são como se mergulhados nessas forças corpóreas. Elas imitam tudo que está à volta, elas se modelam, elas se transformam e elas próprias criam essas condições, né, de perceber o mundo, de ser esse próprio mundo. Agora eu vou entrar rapidamente nesses 4 sentidos básicos, né, que são as balizas fundamentais do trabalho da educação Waldorf no primeiro setênio. As pessoas, quando conhecem a escola Waldorf, muitas vezes ficam chocadas porque nós não alfabetizamos as crianças até... Elas só são alfabetizadas no ano que elas vão fazer 7 anos. Hoje em dia tem toda uma briga lá com a tal da data de corte, que a federação vem buscando formas legais de questionar a alfabetização precoce, porque nós temos certeza o que pode acontecer com uma criança quando ela só é educada para decodificação, né, para alfabetização restrita. Mas esses 4 sentidos básicos são a base do nosso trabalho pedagógico na educação Waldorf, né, na educação infantil das escolas Waldorf. Eu vou trazer rapidamente os 4 sentidos. O sentido do tato, Rudolf Steiner diz que se o homem não tivesse tato, ele não teria também o sentido da divindade. É muito bonito onde ele coloca essa sensação de divindade na experiência que a gente tem através do nosso tato com o mundo. Então, uma criança privada do tato, né, privada de experiências distintas, táteis, é uma criança que ela não vai ter grandes possibilidades depois de desenvolver essa confiança no mundo, por exemplo, né? São crianças que podem desenvolver muitos medos e fobias porque elas são tolhidas de experiências reais, corpóreas, com sentido. Muitas das informações que temos do mundo e sobre nós próprios vêm do contato entre a pele, as membranas mucosas e o ambiente. É o primeiro sentido vivenciado pela criança já no nascimento. Suas funções são dar limite, proteção, discriminação. Quando bem desenvolvido o sentido do tato, se transforma depois no tato social. Ajuda na coordenação motora fina, a discriminação tátil é necessária para a habilidade de planejar bem os movimentos. O sentido do movimento é um outro, mas o sentido do tato e o sentido do movimento, eles são bem próximos. E é muito importante que ele seja nutrido nesses primeiros anos, que essa criança possa ter experiências, né, bem amplas com o seu corpo, com o contato com esse mundo. E aí eu
saquei lá das minhas experiências, assim, que brincadeiras são as indicadas para o cultivo desse sentido, né, do tato. Brincadeiras de corpo, lutas corporais, rolar, descer de escorregador de barriga, andar descalço na areia, na terra, na água, fazer sanduíche com a criança, panquequinha, que é enrolar a criança com tecido bem apertado, pressionar com as mãos todo o corpo, fazer cadeirinha para a criança sentar nos nossos braços, brincadeiras de toque, colo, brincar de casinha, fazer tudo embaixo da mesa, embaixo da cadeira, no sofá, fazer comidinha, lavar roupa, louça, contato com água, terra, areia, folha, semente. As atividades cotidianas domésticas promovem esse contato social com o adulto que trabalha e também ajudam na construção dessa pele, dos próprios limites que essas atividades trazem. Uma vez chegou uma mãe na minha classe e viu minhas crianças brincando de lutinha, meninas e meninos, numa fila, e eles estavam brincando de lutinha, e ela falou, nossa, isso não é violência? Um pai também, bem grandão, um dia, esses pais assim, bem musculosos, olharam para as crianças brincando de lutinha. Professora, isso não é violência? Eles não vão se machucar? Eu falei, você tem alguma coisa para fazer agora? Ele falou, não, só tenho reunião às 10. Eu falei, então senta aqui comigo, vamos olhar. E esse pai sentou e ficou vendo como as crianças sabem, num ambiente de confiança, elas sabem e elas desejam esse toque, essa autopercepção da sua força, né, dos seus movimentos, do contato com o outro, quanto que é importante essas crianças terem a oportunidade. E agora, com essa pandemia, então, deve estar todo mundo, né, super necessitado de contato, e a gente vai ter que entender e ainda ver como é que nós vamos promover isso, porque é uma necessidade básica de desenvolvimento da criança, é o contato, né? E como é que a gente pode promover atividades que essa criança possa, de fato, ter uma experiência corpórea ativa. Quando esse sentido não é integrado, as crianças podem ficar muito sensíveis aos estímulos do ambiente, aos sons, aos cheiros, aos estímulos visuais, pode surgir medos e fobias. A tal da defensibilidade tátil, a criança está sempre em estado de alerta, um leve esbarrão e ela sente como se fosse um soco, pode pedir brincadeiras brutas, pode ficar nervosa, ansiosa, não conseguir se acalmar, ser taxada de agressiva, pode não suportar etiquetas de roupa, ter medo de situações novas e desconhecidas. Eu coloquei tudo junto, né, nesse pacote aí desse parágrafo, para a gente entender o quanto que evitar, né, que as crianças tenham um real contato com o mundo, quanto que a gente às vezes tem esses pais helicópteros, né, que ficam sobrevoando a criança o tempo inteiro para que não aconteça nada, e quanto isso está acontecendo tudo dentro da criança, né? Ela precisa desse contato com o outro e com o meio para ela se sentir como um ser encarnado, né, como ser aqui na Terra. Essa hipersensibilidade muitas vezes pode ser confundida com agressividade. E aí eu vejo mas essas crianças não têm limite. Esse limite começa dessa vivência no corpo, né? Como é importante essa criança ter a oportunidade de vivenciar o próprio corpo com as próprias forças, e aí sim ela vai construindo essa sensação do limite. E não como um limite conceitual que você fica enchendo a criança de racionalidade intelectual e não dá experiência de limite. A criança do primeiro setênio, a criança dos 7 primeiros anos, precisa vivenciar esse mundo através do seu corpo. Tem o sentido do movimento, que se o desenvolvimento propicia a criança habilidades motoras, grossa, fina, está relacionado muito com a fala e com o sentido da linguagem. Steiner fala isso bastante, de como a fala é um movimento refreado. Falar é como se fosse, né, aprofundamento da nossa qualidade do movimento. Quando a gente fala, a gente ganha o espaço social. Quando a gente se movimenta, a gente ganha o espaço físico. E uma criança que não pode se movimentar, que ela é tolhida, o quanto que essa fala pode se apoiar nessa corporalidade. O movimento que a princípio é reflexo, então nós nascemos com aqueles movimentos arquetípicos, precisam aos poucos ser integrados e se tornam voluntários, formando a base para o desenvolvimento de habilidades cada vez mais delicadas. E aí eu acho muito bonita essa frase do Steiner,
por meio do sentido sinestésico, que é esse do movimento. O que acontece no mundo exterior chega também à nossa consciência subjetiva e é percebido. As brincadeiras, todas que requerem movimento. Pular, correr, dançar, pular, corda, fazer cambalhota, bater palma no ritmo, imitar movimentos de bicho, coelho, urso, canguru, tatu, cachorro, passarinho, borboleta, lagartixa, lagarta. Casinha, varrer, puxar água, lavar roupa, torcer, pendurar, colocar, cozinhar, fazer pão, colocar a boneca para dormir, ralar cenoura, ajudar a pôr, retirar a mesa, arrumar a cadeira, todas as atividades de cuidar do jardim, todas as atividades que propiciam movimento de carregar, puxar, empurrar, né? Toda essa vida que tem sentido. A criança precisa que o movimento e o tato tenham um sentido. Então, a gente toma muito cuidado para que não sejam movimentos desvinculados do sentido. O que aquilo está vivendo? A criança vive esse momento presente. O que aquilo que ela está fazendo tem um sentido de experiência, né? Isso é bem importante para essa nossa transformação interior, para essa nossa formação dessa pessoa, né? Dessa relação com o mundo. Também uma vez chegou na minha classe uma mãe que viu meus alunos de 3, eu tenho alunos de 3, 4, 5, 6 anos, é uma sala mista, e eles estavam, todos os dias nós fazemos o nosso lanche na nossa sala, e eles estavam lá com faca, ralando cenoura, picando chuchu, inhame, que é duro, que é bom de picar, e aí a mãe falou, nossa, mas faca perigosa. Eu falei, é faca que corta. Ela é perigosa se não souber usar. E aí foi muito interessante. Eu também convidei essa mãe para ficar comigo uma manhã e ela pôde ver como as crianças vão tendo essa segurança de utilizar, né? Elas vão conquistando aos poucos essa habilidade, né, com as facas, os raladores. E aí ela falou, professora, a faca é perigosa, mas na vida não é diferente. Me deu uma dor dela. Eu falei, ai, meu Deus, precisava ter um pouquinho de colo também, né, junto com esse movimento. O colo faz muito bem, né, consolar quando machuca, receber atenção, ter o ouvido, poder contar que doeu, né? Uma pessoa que está convencida de que a faca é perigosa, mas a vida também é, tem que vir junto a confiança que a vida pode ser uma aventura, né? Pode também ser transformadora. Quando não integradas, as crianças podem ficar solitárias, inibidas, medrosas, em pânico, estado de alerta, assustadas, com medo de precisar fazer um movimento e não conseguir, traz insegurança, descoordenação, desorganização, autocomiseração, pode chegar a desencadear até pré-depressão. Cada vez mais as crianças estão impedidas de se movimentarem livremente enquanto novinhas. Com isso, elas não conseguem realizar a imitação com esse pulso volitivo e da vontade. Aí a gente chega em mais um sentido, que é o do equilíbrio. Então, a gente passou pelo sentido do tato, pelo movimento, e agora o Stein distingue o equilíbrio do movimento. Ele chama isso de um outro órgão, né, a ser desenvolvido. O seu desenvolvimento está diretamente ligado ao sentido do movimento, nos habilita a permanecermos eretos contra a gravidade e equilíbrio estático, com nossas mãos livres para agir no mundo, cuidar e consolar os outros. Eu acho muito bonito colocar isso. Por que nós temos as mãos livres, né? Nós não utilizamos as nossas mãos, por exemplo, para nos movimentarmos, como os animais, até os símios, né? Que são os animais que conseguem, de alguma forma, estarem eretos, mas eles ainda utilizam o que a gente pode chamar de mão, né? As patas dos macacos, dos símios, eles também utilizam para o movimento. Já o ser humano não, ele fica, a gente consegue no desenvolvimento motor, a gente conquista esse momento da mão estar livre. Nos indica como deveremos buscar nossa relação com a direita, a esquerda, acima e abaixo, frente, atrás. Temos consciência de que nos encontramos em equilíbrio, mas essa consciência é de índole sensória e nos dá a percepção de centro. Está relacionada com o processo auditivo. Memória auditiva, frequência auditiva, ajuda na percepção de sons, tons, é responsável pelas atividades visomotoras, visoespaciais, também pela integração bilateral, que leva à estabilização da dominância cerebral, é responsável pela integração da barreira vertical, e Rudolf Steiner chama esse sentido de orientação, um órgão para perceber relações entre o centro da gravidade da Terra
e o próprio corpo. E as atividades? Correr, balançar, pular, saltar, sapo como canguru, coelho, grilo, engatear, dar cambalhota, rolar, girar, saltar, carregar peso, puxar carriola, carregar balde com areia, com água, pedrinha, tocos, cobra cega, rabo de burro. Quando não integrado, pode gerar rigidez, inflexibilidade, obsessão, compulsão, insegurança gravitacional, instabilidade emocional. É importante observar nas crianças que ficam muito tempo deitadas no chão, as que caem com frequência da cadeira, as que possuem dificuldade em planejar o movimento, que se autobalançam, que não se sentem seguras paradas ou em movimento, que se apoiam em tudo e estão sempre se encostando em alguém, que se assustam com tudo, se estressam com a desorganização da sala ou da casa. Quando andam de carro podem sentir enjoo, ansiedade, tontura, mal-estar, vômito, pode acarretar depressão, impulsividade, e para poderem se ancorar, elas ficam pesadas, né? São crianças e pessoas que não desenvolveram isso, não foi integrado, e com pessoas que carregam peso. E, por último, o sentido vital, que esse é o tato para dentro. Eu digo para os meus alunos assim, tem um sentido que dá notícia para a gente do mundo de fora, e tem outro sentido que dá notícia para a gente do mundo de dentro. Meu bem-estar, mal-estar, onde é que dói, o que é que eu estou sentindo. Quando ele está funcionando, a gente não sente, né? Quando eu estou bem, eu não sinto esse mundo de dentro, mas se eu tenho alguma notícia, esse sentido ele se alerta. Está ligado a tudo que preenche o espaço delimitado. Nos leva à percepção do pensamento do outro, a entender o conceito do outro, nos dá a noção de ser cuidado, alimentado, aquecido, amado, aí levado para dormir, ter as necessidades básicas atendidas. O sentido do olfato está muito ligado ao sentido vital. Então, quando a gente sente um cheiro de putrefação, muitas vezes a gente tem muitas pessoas, né, tem não suportam cheiro de putrefação porque atinge esse sentido vital. Algo não está bem. E tem uma ligação direta com a memória também. Algum cheiro está sem lembranças passadas, podem fazer vomitar e agem visceralmente. Quais são as atividades boas? Ouvir histórias, cultivo do ritmo diário, canções adequadas à infância, poesia, parlenda, criar esse ambiente cultural, né, onde essa criança pode não só fazer parte do grande, do todo, mas também ela pode desenvolver esse espaço interior, o silêncio, como diz a... Acho que está travando, né, gente? Está travando para vocês também? Tá travando um pouquinho. Acho que Pra mim tá. É bem bonito da gente ver que esse espaço... Wanda, deu uma travadinha. Deu uma travadinha. Agora você voltou. Voltei. Vixe, Maria. Não, mas foi 2 segundinhos, só para você saber. Beleza. Então, vamos terminar. Quando não integrado, o corpo padece, adoece, pode causar palidez, dificuldade para dormir, insônia, traz uma sensação de não ser querido, aceito, medo da morte, medo que lhe falte alimento. São crianças que solicitam demais o adulto, pode não se sentir confortável dentro do próprio corpo. E aí é muito interessante, nessa teoria dos sentidos, o Steiner fala que esses sentidos básicos, eles vão, quando bem trabalhados, né, eles se metamorfoseiam, eles se transformam em sentidos que ele chama superiores, os cognitivos, os sentidos corpóreos se transformam, se metamorfoseiam em sentidos de percepção do outro. Então, se eu percebo, se eu vivencio muito o meu corpo, Travou de novo. Agora acho que caiu. Wanda. conta como ele se transforma depois no sentido auditivo. Eu posso... Tá travando, Wanda. Não sei se você está ouvindo, mas está travando. Você está ouvindo? Oi? Você tava... Ah, isso, agora voltou. Travou de novo. Vou tentar falar com ela no WhatsApp.
adulta na percepção do outro. Quanto mais essa criança tem a oportunidade de sentir e de vivenciar o seu próprio corpo, mais ela vai poder essa ponte até o outro. Então, esses 7 primeiros anos, é importante que ela vivencie toda essa potência corpórea que ela tem, em sentido verbal, que aí ele faz uma distinção. O sentido auditivo é o som que o outro me traz. Lembra que eu fiz uma distinção, quando eu falei na história do faço o que eu digo, não faço o que eu faço? Que a gente percebe quando o outro fala, não só o que ele está dizendo, mas o tom com que ele traz, e esse tom tem também essa base moral do que é dito. Então, isso, o sentido do equilíbrio bem desenvolvido, a gente vai perceber, a gente vai ter um refinamento desse nosso sentido auditivo, esse sentido do som. O sentido do movimento se transforma no sentido verbal. Eu posso entender o discurso do outro. Hoje a gente vive uma pandemia disso também, né? A gente não entende o que o outro quer dizer. A gente faz uma interpretação e a gente não consegue, de fato, estar aberto para o discurso do outro. A gente já levanta todas as barreiras intelectuais e não consegue entender a missão, a tarefa que o outro está revelando ali. Então, esse sentido do movimento, bem trabalhado nos primeiros 7 anos, me dá a possibilidade de entender o discurso e a ideia do outro, que é lá o sentido verbal. E o sentido orgânico se transforma no sentido do pensamento, né? Eu escuto, agora eu entendo não só as palavras, mas eu entendo as ideias do outro. Eu entendo o que esse outro pensa, da onde ele vem, a sua interioridade. E o sentido do tato se transforma no sentido do eu alheio, que o eu alheio é mais do que o verbo que o outro fala, e é mais do que o pensamento que o outro está trazendo e me traduzindo. Tem a ver com a essência interior que o outro carrega, né? E aí está aqui uma bibliografia, Os 12 Sentidos e 7 Processos Vitais, do Rudolf Steiner, da editora antroposófica, Os 7 Primeiros Anos, do Edmund Schurel, da editora antroposófica também, Criança Brincando, Quem a Educa, da Luísa Lameirão, é um livro bem bonito, e que ela traz essa infância, e ela traz a importância desse brincar, e do brincar livre, como a experiência fundamental humana. Como é que eu saio aqui? Aqui. Voltei, consegui? Stop share. Isso, perfeito. Tá craque. Entre eu e a máquina, a gente tem uma relação bem... Chega, eu fiquei suada nesse frio de hoje. Essa é a nossa base na pedagogia Waldorf de entendimento do que é essa vivência da criança nesses 7 primeiros anos, e nós criamos um ambiente que propicia essa criança o desenvolvimento pleno desses 4 sentidos básicos, para que ela possa, no futuro, desenvolver, desabrochar toda essa potência humana. Agora eu posso responder alguma coisa. Gente, depois eu tenho reunião fora de turma com a minha turma da pós, porque eu coordeno a pós-graduação na Faculdade Rudolf Steiner, e hoje eu ainda tenho reunião com eles. Então, eu vou abrir agora para perguntas, mas eu vou precisar sair na hora, viu, Dani? Porque eu sou dessa. Tranquilo, Wanda. Vocês viram que Wanda, eu falei que Wanda era furacão, eu não tava errada, né, gente? Eu queria que a gente organizasse aqui no chat, a galera tá falando sem palavras, maravilhosa. Tem aqui, não sei se você tá vendo o chat, Wanda. Eu queria abrir para as perguntas, então, vamos tentar sistematizar, por favor. Eu acho que agora é hora de interagir. Dani, o pessoal tá levantando as mãozinhas aqui. Você tá vendo? Então você coordena para mim, Aline, que eu não tô vendo. A Marina Torres está com a mãozinha levantada. Abre participantes. Marina, você vai falar? Sim, obrigada. Boa noite, pessoal. Então, Wanda, eu não conheço muito assim, né? Estou tendo contato agora com mais informações sobre pedagogia Waldorf. Estou começando o curso também esse ano.
e tenho mais vivido o desafio na educação com os meus filhos. Tenho um casal de gêmeos de 4 anos. E eu fiquei muito curiosa para entender essa questão do limite e do brincar livre. Porque com eles aqui durante a pandemia, eu às vezes fico fazendo algumas brincadeiras orientadas junto com eles e a coisa vai mais organizada. Só que às vezes eu deixo eles soltos e tem hora que fica meio caótico. E eu queria mesmo entender se essa questão do limite, como você falou, se as próprias crianças vão descobrindo seus limites e como que é o papel do educador nessa orientação, nessa condução. Olha, Marina, boa noite. Eu fui professora de gêmeos esses 33 anos, sabe? É muito interessante. De vez em quando eu ganhava um gêmeo, já tive até trigêmeos como professor, como aluno. E trigêmeos é uma situação bem especial, né? É tanto que os povos originais eles têm muitas práticas assim, eles achavam que a alma estava dividida, e depois isso, visto de fora desses povos, a gente olha que horror, mas gêmeos é uma situação bem ímpar, né, de relação, é uma relação bem desafiadora, porque eles vivenciam a mesma fase, não tem a outra criança com outra idade que traz muito, quando não tem irmãos, então no seu caso, que são só esses dois, ainda fica mais desafiador, porque tem toda essa relação entre os irmãos de disputa, de atenção dos adultos. Então, eu quero me juntar ao seu coração, eu entendo o tamanho do que você está vivendo. Como os gêmeos precisam do ambiente com mais crianças para organizar, para se organizar internamente. Eu nunca gostei de separar gêmeos, eu acho que eles têm que vivenciar intensamente mesmo essa relação de proximidade para eles aprenderem o mundo, né? O que acontece, as crianças estão brincando livres, e nós estamos sempre trabalhando próximos das crianças, fazendo coisas, né? Fazendo lanche, preparando material, trabalho manual, alguma coisa que a gente vai fazer, mas nós estamos completamente mergulhados na atenção do que está acontecendo. Então, eles estão brincando livres e é muito interessante que a gente crie esse espaço de confiança e a gente interfere, é quase uma interferência, eu vou te contar assim, tem que ter muito respeito pelo que está acontecendo entre eles, mas esse respeito não pode ultrapassar o limite do sono, sabe? A gente tem que estar acordado. E aí a gente traz atividades que beneficiem esse entendimento entre eles, né? Fazer coisas o tempo inteiro dirigida também, isso pode limitar essa experiência deles como pessoas de relação. Se o tempo inteiro no primeiro setembro eles estão sendo dirigidos, eles não conseguem se constituir. Então, a gente tem que saber dosar muito isso, né? Seria muito interessante, Marina, que eles participassem dessas atividades com você, da cozinha, arrumar a casa. Nessa pandemia eu tenho falado muito isso com os pais, assim, deixa ele participar da vida, né? No Ceará fala assim, trabalho de criança é pouco, mas quem não aproveita é louco. Então, assim, convidar para cortar, fazer junto, o trabalho que eles podem juntos, preparar a mesa, pegar flor e colocar a vela e cortar. Tem que ser trabalhoso também, ralar uma cenoura, até ralar aquele dedinho, aquele temperinho de sangue. Então, assim, tem que ter uma intensidade, e aí eles vão começar a criar uma harmonia nessas relações. Esses trabalhos domésticos, né? Fazer pão, isso é muito bonito, assim. Isso cria um laço entre irmãos, certo? E a gente está ali perto, a gente tem que administrar, mas isso cria o laço, né? Entre esses irmãos. Eles vão se entendendo, e se eles têm uma tarefa para fazer junto, tem que cortar essa alface, né? E vocês dois vão ajudar, porque vai ficar bonito. É tão interessante criar essas formas de atuação, onde eles estão livres, você está perto, eles sabem o que fazer, mas vai ser do jeito deles, né? Então, é isso que eu tenho para dizer. Nós, professores Waldorf, estamos atentas o tempo inteiro, mas as crianças estão fazendo aquilo que elas estão com vontade naquela hora. Na minha turma, por exemplo, tem um momento,
quando eles chegam, quem quer desenhar, vem, pega o papel, desenha, porque tem muitos que chegam com muitas coisas na cabeça, que eles escutaram. Eu tenho um que só chega cantando assim, vambora, vambora, tá na hora, vambora, vambora. Depois eu descobri que isso era de uma rádio. E aí tem uns que vão brincar, outros vão cozinhar, outros vão desenhar. Então, tem várias atividades que eles livremente vão se colocando. E aí tem um ritmo, tem essa hora desse brincar livre, depois a gente canta para arrumar, depois a gente traz uma roda rítmica, né? A gente traz poesias, canções que tem a ver com a época, com o momento, depois a gente vai lanchar, mas sempre a gente conta com o trabalho de verdade deles. Arrumar não é brincar de arrumar, é arrumar de verdade. Cozinhar é cozinhar de verdade, sabe? Essas crianças estarem completas, envolvidas no ambiente da casa, do ambiente, né, da escola, do que a gente estiver promovendo, né? Não sei se eu consegui te satisfazer. Wanda, tem mais um pessoal aqui inscrito. Eu queria propor, na verdade, que a gente fizesse um esquema de blocos, assim, de repente, de 3 pessoas fazerem a pergunta e daí você responder em bloco. O que você acha? Para poder dinamizar um pouquinho aqui por conta do tempo? Pode ser ou você acha que fica muito ruim? Você diz e eu obedeço. Uai, que isso? Jamais. Mas enfim. Então, eu acho ótima assim. ideia. Tô brincando. Por quê? Pode Você ser? que sabe, assim, desse pote. Acho que vai ser bacana. Vamos lá, Aline. Então, aí, ó, em ordem de inscrição, tem uma pessoa que chama User, Daniele, depois Renata. User é a Wanda. É a outra Wanda. Pode abrir o microfone, Wanda. Você começa. Deixa eu ver minha xará. Oi, gente. Oi, minha xará nordestina. Eu sou de Natal, seu estado vizinho, né? Não é? Mossoró está mais perto do que Natal, do Ceará. Porque Mossoró era nossa, a gente... Ah, não vamos brigar com essa história, não. Só para o pessoal saber, Mossoró foi onde o Lampião travou uma batalha, né? E a cidade vive muito intensamente isso, né? Isso aí. E Natal e Mossoró tem uma rixa também, a capital, bom, enfim. Isso é outra conversa, né? Conversa por bar. Isso quando tiver depois da vacina. Mas eu ia colocar uma questão, porque assim, eu estudei um pouco da antroposofia, vi a influência de Dani, né, na pedagogia pela liberdade, na mais a pedagogia, a terapia social Waldorf, né? Eu tentei ali e voltei atrás, aí fiz uma formação em Reggio Emília. Foi o meu caminho tentando me descobrir, buscando, né? Sim. E parei agora e me apaixonei pela formação Montessori, né? E para dizer que, de um modo geral, essas pedagogias, elas são muito sensíveis, né? E aí você vai entendendo a complexidade de que é e que exige do educador, da educadora. E aí, quando você olha para a escola geral, né? Eu não estou falando dessas escolas, estou falando da escola. Sim. E você começa a conversar com as professoras e é um gap, é uma distância, porque exige de nós, né? Da família, aí até a colega anterior que fez essa questão, quer dizer, o que está por trás dela é essa inquietação, né? Como eu faço? Porque é o sutil, né? Sim. É a forma, quando o Steiner, quando o Montessori, quando outros, quando as pedagogias de projeto colocam, é a formação humana. A criança é um ser humano, ela é gente, ela é igual a mim, é igual, né? É igual, ela está em formação, ela está em desenvolvimento, mas ela é um ser humano, né? E aí eu acho que tudo muda. E aí é muito maravilhoso o que Dani faz, porque é formar o educador, né? É tentar plantar essa semente, porque volta sempre para a mesma coisa. A formação dos professores no Brasil, o Brasil... Mas de técnica, eu acho que a gente vai bem, sabe? Assim, meus colegas geógrafos são ótimos, falam muito bem de geografia. Meus colegas de história... É até feio dizer que eles não sabem. Eles têm domínio da área de conhecimento deles. Sim. Mas e aí? Cadê o conhecimento do humano? Né? Você sabe... E eu fico com... É por isso que Dani está de parabéns, assim, com todos os parabéns, porque ela tem essa missão, né? De plantar isso nas pessoas, né?
nas famílias, né, e sobretudo nas educadoras. E aí eu fico tão preocupada, porque eu tenho um filho, ele está indo para a escola, e aí quando eu converso com a professora, eu começo a ficar um pouco nervosa, bom, e não é para ficar nervosa, porque a gente precisa respeitar também esse outro lugar, né, que é diferente do meu, que é diferente, cada um aqui tem uma diferença, mas e você está dentro de uma formação também, né, você acabou de falar que está dentro da faculdade. Mas quando você vê isso, e nesse momento, né? Por quê? Só para resumir, por quê? Porque a educação infantil ela é a mais importante. Do meu ponto de vista, hoje eu estou convicta, né? É o momento da vida mais importante, ele é determinante, eu diria. Com todo o cuidado que exige essa palavra, porque a gente precisa, né? Há momentos lá na frente que a gente pode retomar, que a gente pode corrigir, que a gente vai para terapia, que a gente faz um esforço. Há um esforço humano para isso, né? Individual. Sim. Mas o início da vida é o início da vida, né? É onde incorpora, é onde encarna, é onde está a minha referência de mundo, né? É isso que você falou, aquele cheiro, a língua materna, né? O que está me sendo ensinado. E aí o nível cultural desse professor, musical, artístico e de boa vontade de espírito também, né? Não é só o técnico, mas é o técnico também, né? Então, sabe, Wanda? Daniele agora? Eu acho que tem mais gente para falar, né? Wanda, se a gente puder fazer o bloco, então, Wanda trouxe essa questão dessa inquietação, dessa formação, desse contato. Eu acho que a gente podia encaminhar mais duas perguntas e aí você responder, se você puder anotar, responder no bloco para a gente poder, por conta do tempo. Quem que é agora, Aline? É a Daniele. Desmutei aqui, tá todo mundo me ouvindo, né? Sempre é bom checar para ver se não tá ouvindo sozinha. Boa noite, Wanda. Boa noite a todo mundo. Eu vou tentar resumir, eu sei que a gente começa a falar e não para mais. Mas eu comecei a pedagogia esse ano e logo me inscrevi para uns estágios e consegui um estágio numa escolinha de educação infantil. E fui toda animada, assim, muito empolgada. E quando eu cheguei lá, eu senti a veracidade, assim, de que era um depósito de crianças, assim, os pais deixavam. Eu cheguei lá como estagiária, né, e não me passaram um treinamento, não me falaram nada, e eu fui fazendo o teste, né, fiquei com aquelas crianças ali, tentava propor uma coisa ou outra, mas não tinha material, tinha um espaço, assim, só que não tinha essa dinâmica de todo mundo trabalhar junto e ter uma coordenadora que conversa com você e tudo mais. E foi um choque tão grande que eu pedi para sair. Eu falei, olha, eu não, né? Eu até fralda eu tinha que trocar. Eu falei, não, pelo amor de Deus. E a minha pergunta, a partir dessa experiência que eu tive, a partir do que você falou muito lindamente, que inspira, assim, né? A minha pergunta é de como trazer, né? Eu sei que você falou que não tem experiência com outro tipo de educação, em escola pública ou privada, né, mais em Jardim Waldorf e tudo mais. Mas se você puder dizer como que a gente traz essa prática, né, que não Waldorf em si, mas de um olhar mais sensível para a criança, para espaços já existentes, já construídos. Porque como que eu chego nesse espaço? Eu vou ignorar isso que está acontecendo? Como que eu vou aos poucos? Eu senti uma dificuldade muito grande. Assim, essa foi a minha primeira experiência, né? Eu tenho outra formação, né? Sou educadora, mas de Fundamental 2 ensino médio. Então, eu tive esse choque, assim. Então, se você puder me inspirar de alguma forma, assim, a como entrar nesses lugares rígidos já, que já tem um sistema e... Enfim, é isso. Obrigada. Eu posso falar agora? Você que sabe, Wanda. Podemos fazer mais uma pergunta, daí você fala ou não? Pode. Tá, mais uma, então, daí você responde as três, que tem uma galera. Renata, da turma 3 de Cotia. Acho que sou eu. Bom, boa noite, Wanda. Boa noite. Obrigada pela palestra, amei. E eu fiquei com uma pergunta aqui, que eu creio que talvez você consiga me ajudar, no sentido que você já foi também da educação fundamental, né? Esse infantil é um lugar muito lindo, mas às vezes os pais também se descobrem no percurso e essa criança chega nessa formação mais integral, seja Waldorf ou outra metodologia, com essa... faltando algo desse primeiro setênio, né? Algum desses sentidos não tendo sido tão bem trabalhado. E aí a minha pergunta, a dúvida, é como é que eu posso resgatar
Claro, não é a mesma coisa de não fazer naquele setênio, mas como professor, educador, dentro do fundamental ou pais, né, o que eu posso fazer olhando para isso que ficou aquém e resgatar isso? São pelas mesmas brincadeiras que seria ali no primeiro setênio, né? Enfim, qual o caminho, a experiência que você tenha vivido nesse sentido, de uma criança que isso faltou no primeiro setênio e no segundo setênio, ou o educador ou os pais está atento. Obrigada. Então, você sabe, as 3 perguntas têm uma questão que é do autodesenvolvimento, né? Esse bloco do autodesenvolvimento. Eu acredito que gente brota, sabe? Qualquer um desses sentidos que de alguma forma tenham sido pouco desenvolvidos, a chama interior humana, ela é tão rica, tão potente. Eu já vi gente mudar, eu já vi gente brotar tão lindamente, é tão bonito. Eu adoro estudar, por exemplo, sobre resiliência, entendeu? Também tenho uma formação terapêutica com psicomotricidade, psicopedagogia. Eu me encanto de como nós, seres humanos, quando muitas vezes a vida nos leva a podas, sabe? Às vezes podas físicas, com acidentes, doenças, e como nós temos uma plasticidade tão rica, tão forte, que a gente consegue resgatar em qualquer momento da vida, desde que a gente consegue, né? Não é só através do intelectual, mas através da nossa ação no mundo. É incrível como o ser humano é capaz de resgatar e de promover saúde. Então, qualquer momento da vida, a gente pode resgatar forças que ficaram perdidas ou não tiveram chance. É tão bonito quando a gente estuda, por exemplo, a ciência da morte, com a Kübler-Ross, que é tão bonito e interessante ver como pessoas, quando chegam nessa porta mágica, nesse portal da saída da vida, elas encontram, às vezes, gestos artísticos que elas nunca desenvolveram, né? Como brota a essência desse ser humano quando descobre que está chegando uma limitação, né? O limite da vida. É tão bonito como até aí o ser humano é capaz de entrar em contato com a sua essência. Então, e o brincar, sem dúvida nenhuma, para qualquer fase, ele é um resgatador de humanidade, né? O Miyakoto fala disso também, que esse mundo de tantas incertezas, de vez em quando a gente tem que buscar as nossas humanisciências, as nossas humanidades. Ele fala, só tenho medo de ter perdido alguma delas. Mas no brincar, a gente consegue atingir isso. É porque a gente acha que para ser sério, para ser profundo, a gente tem que ter carranca, cara dura. A gente tem que reaprender o que é brincar, sabe? E aí também, viu, Daniela, nas escolas tem assim, ser professor é um ato de coragem hoje em dia. A profissão, gente, eu acho maravilhoso esse trabalho da Daniela, porque a gente vê o tempo inteiro pesquisas de pessoas que resolveram ser outra profissão, porque a profissão de educador está quase se extinguindo no mundo. Não tem jovem que quer ser mais professor. Aí vocês vão fazer outra formação e de repente tem uma chance de um curso de entender o que é pedagogia e descobrem, depois de anos fazendo outra coisa, que na verdade você tinha a chama do educador dentro. E aí, Daniele, esse ambiente foi tão árido, tão sofrido, que as pessoas, sabe, a gente corresponde ao estresse que a gente está envolvido. Então, às vezes, o que precisa, Daniela, é uma oferta carinhosa, de apoio e de escutatória, sabe? Abrir os ouvidos. Eu trabalhei com o Instituto Olinto Marques de Paulo, com pessoas, com escolas aqui no interior de São Paulo, com creches públicas. E aí eu cheguei numa dessas, e eu tinha que ir lá e ajudar a observar a criança. Meu trabalho era só ensinar a observar a criança. Eu não tinha que ensinar nada de pedagogia Waldorf, termo nenhum, nada de ciência Waldorf, nada disso. E aí eu tinha só que ensinar a observar a criança. Foi o melhor trabalho que eu já tive na minha vida com adulto. E tinha uma menina lá, Luciana, uma senhora, que todo mundo dizia, você vai entrar no maternal? Olha, ela é dura, ela é seca. As outras colegas, porque eu tenho essa cara de simpatia, todo mundo foi abrindo as portas e disse, mas com ela você não vai, você vai ver o que é. E aí eu entro lá, encontro uma senhora completamente envolvida com os bebês, trocando, uma senhora simples, tão simples,
com a linguagem tão simples, como disse a Wanda, né? Não tinha muito o que conversar com ela, mas o gesto dela com a criança era tão tocante. Por que é que ela se fechava? Ela não aguentava ver as colegas no celular enquanto as crianças brincavam ou se alimentavam. E aí ela se fechava porque ela não concordava com algumas coisas que aconteciam. Se falar de como foi o namoro com o marido na noite anterior com criança almoçando. Ela não concordava com isso. Ela achava que isso não era um ambiente. E aos poucos eu fui entendendo a singularidade daquela mulher, que parecia ali um pau seco, que na verdade era uma roseira que criou espinho para se defender do ambiente. Daniela, a gente tem que entrar nos lugares, primeiro respeitando o que é que vive ali e descobrindo, às vezes, o tesouro que a pessoa nem sabe que ainda existe nela. Então, eu sempre entrei nos lugares tentando ver assim, aonde que essa pessoa esqueceu que ela tem um tesouro. E eu acho que isso ajuda muito, né? As nossas formações, Wanda, elas, na sua maioria, eu trabalho há 14 anos com formação de professores Waldorf em vários seminários pelo Brasil, né? E eu trabalhei também na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Eu trabalhei com filosofia no ensino médio, sempre em escola Waldorf, que foi um dos presentes da minha vida, ver se pensar que se formava lá na educação infantil, depois brotar com o jovem, com as suas questões, com as suas rebeldias. É tão bonito ver essa metamorfose. Mas o que é que as formações, a gente tem sempre que olhar? Qual é o espaço de autoeducação e de autoeducação, mas não como algo assim militar, né? Porque eu falei em autoeducação e disciplina, parece algo rígido, não. Mas onde é que existe nas formações do educador o espaço da autodescoberta? Sabe? Onde é que existe na formação do educador o espaço da visitação da própria história, né? Então, se discute muito, se fala muito sobre as ciências da educação. Uma vez uma professora da Unicamp falou, nós formamos pedagogos, nós formamos pesquisadores. Depois eles têm que se transformar em professores. Eu fiquei tão chocada com isso, que eu falei, o pesquisador e o professor têm que morar junto. É a mesma coisa, eu me sinto uma pesquisadora, né? Esse negócio de ser fofo na educação infantil, as crianças não gostam de fofura aparente, elas gostam de pessoas que são, né, integrais naquela... Mas às vezes está tão cheio, a nossa vida às vezes está tão atravancada que a gente não consegue olhar para a própria história. Então, é urgente, Daniela, que a gente chegue nos lugares e, quem sabe, crie os espaços de ver onde as pessoas enterraram os seus tesouros. Isso também para a Renata, né? Onde nós enterramos os nossos tesouros? E eu acredito sempre o seguinte, tem uma história do Gandhi, que uma mãe foi pedir para ele, dizer para o filho dela que ele tinha que parar de comer açúcar. Vocês conhecem essa história? A mulher entrou numa fila porque o Gandhi ele atendia. As pessoas faziam aquela fila imensa e ele atendia as pessoas, ele dava conselhos. E aí, uma mãe levou um filho que estava muito viciado em açúcar e ela pediu, depois de passar um dia inteiro na fila, ela pediu, Mahatma, o senhor pode falar para o meu filho que ele não pode comer tanto açúcar? E aí o Gandhi falou, a senhora pode voltar semana que vem? Diz que a mulher... saiu mesmo, mas como é que pode? Esperei o dia inteiro, ele pediu para voltar semana que vem. E ela foi para casa, mas semana que vem ela estava lá na fila. Aí, quando chegou a vez dela de ser atendida, o Gandhi olhou para o menino e falou, olha, você precisa diminuir, você precisa parar de comer açúcar, diminuir e até parar. E aí o menino ouviu, agradeceu, e aí ele contou a história, e olhou para o menino, olhou nos olhos, pegou na mão. E aí o menino saiu satisfeito, mas a mãe voltou indignada. Mas, Mahatma, por que o senhor não disse isso semana passada? Se era só isso que o senhor ia dizer. Ele falou, eu estava comendo muito açúcar. É tão interessante, Daniela, Renata, a gente só pode falar de autoeducação, de brotar gente dentro da gente, quando a gente é capaz de fazer, né? Então, não adianta nada a gente ficar desculpando assim, arrotando
as verdades pedagógicas de desenvolvimento quando eu não vivencio isso. E aí, o que a gente pode fazer com a professora? A gente pode acolher, porque não é brincadeira ser professora, não, né? Com vocês, ninguém está aqui enganado que vai ficar rico, né, gente? Ninguém está aqui enganado que vai ter uma relação satisfatória. Não, a nossa tarefa é uma tarefa árdua, porque ela é por inteiro. Nós estamos o tempo agora na pandemia. Eu estou falando muito. O que a gente precisa pós-pandemia? A gente vai ter que cultivar o espaço de saúde mental. A gente vai ter que voltar a confiar. Vai lá, o Tiago de Mello. A gente vai ter que, o homem vai ter que confiar no homem como o menino confia no outro menino. A gente vai ter que confiar uns nos outros como colegas, a gente vai ter que criar espaços, levar para as nossas gestões a necessidade de criar espaços de confiança. Senão, esse retorno, a gente está vivendo uma pandemia que a escola não parou, que foi tudo transferido para um ambiente virtual, né? A gente continuou com uma ferramenta que não é apropriada para a educação humana, porque eu não estou vendo vocês de verdade, não estou ouvindo vocês de verdade, vocês não estão me vendo de verdade, vocês não estão me ouvindo de verdade. Não é apropriado porque um humano, como diz lá, precisa do outro humano para ser um eu. A gente precisa olhar para o outro e se reconhecer no outro para a gente... E não existe... Steiner fala uma coisa que me enche o coração. A pedagogia Waldorf é o meu caminho, mas eu respeito, confio a todos os caminhos que os professores encontram para serem mais integrais, íntegros nas suas formações. Mas o Steiner diz uma frase que é: não existe educação, só autoeducação. Um bebê, ele fala, não é porque ninguém ensinou ele a falar. Ele fala porque ele aprendeu do ambiente e ele próprio moldou a sua fala. Um bebê anda, uma criança de 2 anos anda, não é porque alguém mandou ele botar um pé na frente do outro. É porque ele se educou e se ergueu na sua humanidade. A gente não aprendeu a pensar porque alguém ficou nos ensinando técnica de pensamento. Nós aprendemos a pensar com a nossa força interna. E se eu não olho para outro ser humano como ele capaz e potente de se autoeducar, eu mesmo me diminuo. Então, eu respeito pelo outro como exemplo, não como discurso. Né? Então, não existe educação. Isso, para mim, é o que eu levo na minha vida mais do que todos os livros que eu leio. Eu leio um bocado. Aqui não é aqueles... Vocês viram que agora o pessoal está fazendo aquelas estantes fake, né? Aqui não, a gente só compra um livro quando a gente lê o outro. E aí, para mim, Pedagogia Waldorf, todos eles podiam sumir e a gente só trabalhar com essa frase. Não existe educação, só autoeducação. Aí implica a observação, a relação, o vínculo, implica, sabe, interesse real pelo mundo. O mundo me interessa porque eu sou parte dele. Né? Eu estou apaixonada pelo livro do Mia, que eu já vi que alguém já colocou aqui, é tão bonito, e ele fala assim, que chegaram os biólogos numa aldeia e queriam ensinar, suecos, eu acho, queriam ensinar para a tribo que era meio ambiente. Só que o tradutor ele não encontrava lá na tribo uma palavra que dissesse o que é meio ambiente. Porque naquela tribo lá, eles não se enxergavam fora do todo. O nosso conceito de meio ambiente, a gente se destaca da natureza. Né? A gente tem que cuidar do meio ambiente. E para eles não têm esse conceito. Olha que epistemologia maravilhosa. Quanto dessa fonte a gente precisa beber para aprender a ser novamente inteiro, né? Com o todo. E aí é muito interessante. Ele diz assim, mas o que acontece que está desregulado? Tem algum animal que ataca? Ele fala, tem uns... E aí, só que eles não tinham palavras. Tem uns espíritos que atacam às noites as nossas plantações. E eram porcos do mato. Mas, para eles, uma coisa era o porco do mato, outra coisa era o espírito que fazia os porcos do mato atacarem a plantação. E quanto que essa harmonia entre o ambiente e esse ser tinha que ser novamente visitada. É como os nossos tupi. O que é que quer dizer gente? É som em pé. Nós somos sons em pé. E se a gente quer criar uma orquestra, a gente vai ter que aprender a tocar junto, Daniela. Então, é chegar. Primeiro, respeitar e descobrir o tesouro de cada um.
Se você se esforça para isso, o seu tesouro, ó, vai por mim, ele aumenta. Né? Aonde que eu posso... Sabe o que eu estou observando também, nesses lugares que eu visito? É assim, um elogio sincero vale mais do que 1000 palestras. Você observar e realmente um ato pedagógico valoroso, que aquela pessoa pode ter... E aí a gente, quando começa a ouvir as histórias das pessoas, a gente fala, nossa, mas como é que essa pessoa continua... Como é que ela levanta todo dia com essa história que ela teve? Como é que ela acorda todo dia, abre os olhos todo dia, vem aqui, né, trabalhar com um grupo de crianças, que não é fácil, né? As pessoas não sabem o que é manter um grupo de crianças junto, mas a gente tem que, para descobrir o tesouro do outro, tem que ir devagar, tem que entrar no templo do outro com essa sensação do sagrado, né? É isso, eu acho que é pedagogia humana, sabe? Não é essa fronteira da pedagogia Waldorf, mas aprender a viver com o humano. E se as crianças, elas imitam o que nós somos, eu vou dizer para vocês, elas imitam muito mais o que nós lutamos para ser. A criança, ela é muito generosa. Ela admira o nosso esforço de ser. Elas admiram o nosso esforço de estar presente, né? Eu acho criança muito generosa. Elas olham para a gente com o nosso projeto de futuro, né? E aí tem mãe que fala para mim, Wanda, fala com ele isso assim, porque eu já falei, diz para ele que ele precisa comer, porque se for... Uma mãe, então, chegou um dia com o filho dela e ele não queria vestir o casaco. Aí ela chegou, ai, Wanda, mas ele não quer de jeito nenhum vestir o casaco. Eu olhei para ele e falei, põe o casaco. Aí ele colocou, ela falou, por que ele põe o casaco quando você disse comigo? Eu falei, porque eu acreditei que ele ia colocar o casaco. Você já foi falando, duvidando. Então não foi, põe o casaco, menino, mas assim, põe o casaco, sabe? E as crianças também têm esses tesouros guardados. A gente fica achando que está dando para a criança, não. Tem muita coisa que criança dá para a gente. Né? Gente, a gente tem que ficar um mês com a Wanda aqui. E é só isso que eu tenho para dizer. Última pergunta. A Fernanda tem uma perguntinha. Tem espaço para mais uma pergunta, Wanda? Bom, são 20h31 e eu tenho fora de turma. Então, a minha pós-graduação. Fernanda, você só solta a pergunta no ar, então daí a gente encerra. Rapidão. Não sei se a minha pergunta vai ser rápida, eu acho que pode ficar para um outro momento, então. A minha pergunta era sobre o seu olhar da literatura infantil. A minha história vem da literatura infantil e dos livros feitos para crianças, né? E esse Brasil que a gente tem com poucos leitores, eu defendia muito uma bandeira de que isso precisa ser um objeto comum em casa e um livro-brinquedo, não um livro-brinquedo no sentido do cartonado, mas o meu filho com 2 anos e meio lê 8 livros por dia, ele pede para a gente ler, os que ele gosta ele lê para a gente, então os livros estão muito próximos e de autor brasileiro, estrangeiro, enfim, livros curtos de criança, mas com qualidade de ilustração, para ele ler a imagem e o texto. E pelo pouco que eu sei dos Waldorfs, eles têm uma relação diferente, que nesse primeiro setênio não deveria ter esse contato. E isso me dá uma angústia grande, principalmente porque o meu filho tem muito contato, mas porque era uma das bandeiras, ou é uma coisa que eu trabalhei com 10 anos com literatura infantil, né? Enfim, então eu não sei se eu tenho uma bandeira muito errada, ou enfim, queria a sua visão sobre o uso da literatura infantil nesse começo de vida. Querida Fernanda, seu filho tem uma relação com os livros através do seu coração. O que a gente precisa é formar, por exemplo, eu sou uma leitora, eu me apaixono pelo livro como eu me apaixonei pelo meu marido um dia. Eu só penso naquele livro que eu estou lendo, eu não consigo, eu fico completamente, visceralmente apaixonada pelos livros. E meus filhos também são bons leitores. O que a gente precisa é criar entre nós a beleza da leitura, sabe? Entre nós adultos, criar uma cultura, né? Nos contaram na escola que ler era para fazer uma obrigação, né? Não criaram esse ambiente. Eu me lembro uma vez com a minha turma, que eu fui até o 8º ano,
tão bonito que eu resolvi, porque tinha uma obrigação lá de ler o Zé de Alencar. Eu sou alencarina. Vocês sabem que nasce Fortaleza é alencarino? Pois é, eu sou uma alencarina. E aí eu peguei 5 Minutos e a Viuvinha com a minha turma de 8º ano e li igual uma novela. Eu lia um pedaço, parava. E a minha turma ficou apaixonada pelo Zé de Alencar, que uma aluna minha do 8º ano, ela me ajudou e a gente fez uma versão de Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, e a gente fez um teatro. Mas eu tenho uma relação muito intensa com a leitura. Então, os professores, o professor, o adulto que está lá, precisa inaugurar esse espaço interior. Ler, você precisa ter criado esse espaço interior onde o livro pode te caber, né? Nas escolas Waldorf, a gente faz isso no 1º setembro, a gente conta maravilhosas histórias e longas histórias para os nossos alunos. Nós contamos contos muito longos, com imagens e com palavras muito ricas. Não é que é proibido o livro, mas o livro tem que ter esse lugar de referência também de interioridade do adulto. A gente trabalha muito com como é que o adulto vive o livro, porque senão fica mais um objeto intelectivo, mas sem um vínculo interno. Mas isso é um papo bem longo que a gente pode... Wanda, eu queria primeiro te dizer que tem um abaixo-assinado aqui para você dar um módulo inteiro para os alunos. Então, nós vamos criar um módulo Wanda no dia que ela puder, para ela poder contemplar os nossos alunos da Pedagogia para a Liberdade. Já fica um convite para uma nova experiência, para uma outra experiência dessa aqui com você. Eu sei a bagagem que você tem, tudo isso que você e eu acho que todo mundo aqui que te conhece, que sentiu esse gostinho, percebeu o furacão. Eu não falei furacão à toa, né, galera? Vocês viram que potência que é essa mulher, né? E ela vai falando, né, gente? Ela vai falando. Então, assim, você está com outro compromisso. Queria muito te agradecer, dizer que foi uma honra você ter estado aqui e te convidar para fazer parte dessa nossa egrégora, que você já faz parte, porque sua família já está com a gente aqui. Mas te dizer que é um sonho te ter aqui com a gente. Você tem a cara da nossa galera aqui. E eu acho que essa tribo te pertence, viu, Wanda? Eu acho que... Ei, Giza, fala aí, Giza. Ajuda a aumentar o coro aqui. Você sabe... Destrava aí, você tá muda. A Giza é um amor de criatura. Que ela vai... a Dani mandou a Giza falar comigo, porque ela já sabia, né? Que a Giza... Mas você vai falar não pra Giza? Nunca. Você tá muda, Giza. Não tenho coragem nenhuma de falar isso. Mas, ó, gente, eu te falei que eu me aposentei esse ano. Isso. Porque eu estou nessa... agora eu quero saber como é dar aula para adulto. Agora eu estou vivendo essa pesquisa, assim como eu dei aula 33 anos, fui para o 1º setênio, 2º setênio, ensino médio, trabalho com adultos há 14 anos, mas eu ainda quero entender o que é essa dimensão do adulto. Então, vocês fazem parte do meu futuro.